Abra comigo em Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Eu vou explicar mais ou menos esse contexto que essa história está inserida. O povo, ele havia se desviado dos caminhos do Senhor, eles haviam feito aquilo que eles queriam caminhar pelas suas próprias pernas. E isso traria um preço para esse povo. Israel, nesse momento, nesse contexto, estava passando um momento muito difícil. Eles estavam sendo escravizados, roubados. Era um cenário de muita miséria, muita fome. Os midianitas, eles haviam feito acampamento naquela região durante 7 anos. E roubado todo tipo de alimento daquele povo. O cenário era um cenário de pobreza ao ponto deles fazerem covas nos montes, ao ponto deles prepararem fortalezas, ou seja, eles estavam até acostumados e se adaptando àquele novo cenário. E o povo, ele estava murmurando: Deus havia esquecido de nós. E quantas vezes a gente faz isso? Num cenário de crise, a gente começa a dizer o quanto Deus nos esqueceu, mas na verdade o povo havia se esquecido de Deus. E toda vez que o povo se esquecia, se desviava dos caminhos de Deus, Deus ainda vinha com um juiz ou um profeta na época para trazer uma palavra, um direcionamento, uma palavra de arrependimento. Então, nesse cenário, os midianitas, eles invadiam todas as vezes e que eles estavam a ponto de colher o trigo. Então, na época da colheita, eles entravam, eles invadiam e eles roubavam toda a colheita do povo de Israel. Os bois, as ovelhas. Era um cenário de muita escassez, era um cenário de fome. Então, dentro desse contexto, Gideão estava malhando o seu trigo no lagar. Um lugar que eles usavam para pisar as uvas, para preparar o vinho. Ele estava no lugar que não era apropriado para malhar o trigo. Porque geralmente o lagar era um lugar escuro, era um lugar de difícil acesso, um acesso restrito, um lugar mais escondido. Ou seja, o lugar para malhar o trigo era um lugar mais aberto, onde o vento batia e levava aquelas impurezas do trigo todas as vezes que eles levantavam, malhavam o trigo. Então, mas era o lugar que Gideão encontrou para proteger o seu alimento, o trigo, dos midianitas. Então, mesmo diante de lagares escassos, vazios, sem alimento, sem provisão, Gideão ainda tinha o que comer. Ele tinha ali sustento dentro da sua casa. Ele era um homem que ouvia Deus, ele era um homem que servia a Deus. Porém, dentro da sua casa eram levantados altares. O seu pai levantava altares para Baal. E Deus chama Gideão exatamente diante desse cenário, onde ele estava ali malhando o trigo. E entenda bem, muitas famílias ali não tinham nem o que comer. Mas eu entendo que quando a Bíblia relata que ele estava malhando o trigo significa a palavra de Deus. À medida que Gideão malhava aquele trigo, eu entendo perfeitamente que Deus falava ao coração dele. Havia palavra. Eu não sei o que está faltando na sua casa. Eu não sei aonde você não consegue ver a provisão de Deus, mas entenda que tudo que nós precisamos nesse cenário de escassez é a palavra de Deus. E essa palavra, ela não faltou no coração de Gideão. A palavra de Deus é o que nós precisamos entender que é o alimento mais importante que nós vamos precisar e precisamos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. E a provisão, o trigo, a palavra de Deus, a palavra no coração, o Espírito de Deus no coração de Gideão não havia faltado. E mesmo Gideão questionando: Senhor, olha o que nós estamos vivendo, olha o cenário que nós estamos vivendo, o povo está sofrendo.
Mas Deus chama Gideão e fala, Gideão, e aí entra nessa palavra. Valente, homem valente, vai na tua força, porque eu vou te usar para libertar o teu povo, para libertar e para dar a vitória do teu povo das mãos dos midianitas. E o texto vai passando e a gente vai vendo que a primeira coisa que Deus pede a Gideão é o seguinte, Gideão, você primeiro precisa derrubar alguns altares que foram levantados, altares físicos, que foram levantados na casa do teu pai. Vai lá e derruba, e destrói, e quebra aqueles altares. Essa palavra falou muito forte ao meu coração para a igreja do Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sei que quando a gente olha tudo que o mundo está vivendo, parece que é um cenário de muita perda, né? Muita incerteza, muita insegurança. Entenda que Deus chamou Gideão para um propósito muito grande. Ele havia chamado Gideão no meio de muitas pessoas. Mas ele viu algo no coração de Gideão. E ele chamou Gideão e deu primeiro uma ordem para ele. Primeiro você vai derrubar o altar que está dentro da casa do teu pai. Às vezes a gente quer viver a promessa, os planos de Deus, mas a gente não consegue estabelecer um trono dentro de nós. A gente não consegue estabelecer um lugar de adoração, um lugar da presença de Deus dentro de nós. Então, Gideão, você precisa primeiro derrubar altares que não me agradam. O que Deus quer trazer para você, para mim, para a igreja do Senhor essa noite, para você que está nos assistindo aí do outro lado, é que nós precisamos, antes de viver as promessas e propósitos muito específicos que Deus tem para nós, quebrar altares estabelecidos dentro de nós. Altares de medo, de insegurança, ou até mesmo fortalezas. A sua confiança, às vezes, está em lugares que não agradam a Deus. Às vezes você começa a preencher a tua vida e se agarrar em coisas que elas vão trazer sua segurança nesse momento. E eu entendo perfeitamente que, diante de tudo que a gente está vivendo, Deus está quebrando altares na vida de pessoas. Deus está quebrando altares que não vão levar a lugar nenhum. Altares de mentira. Altares que elas têm se sustentado e se agarrado e levado uma vida de aparência. Porque ninguém pode viver a plenitude da glória de Deus. Você pode ter sucesso em todas as áreas da tua vida, mas se você não viver a plenitude da glória de Deus, se você não tiver a manifestação da presença de Deus, você vai ser um fracassado. Mesmo você tendo sucesso em coisas secundárias. Porque ninguém consegue ser levado e direcionado se não for impulsionado pela presença de Deus. Então lá, Gideão, ele fez isso. Mas antes, olha que interessante, nós lemos ali que Gideão, quando foi chamado, ele fala, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Ele começou a colocar desculpa, ele começou a colocar pretextos, porque, na verdade, naquela época, dentro daquela cultura, entenda bem, quando o Gideão fala, eu sou o menor da minha casa, é porque como ele não era o mais velho, tudo que um irmão mais novo fizesse, ele tinha que ser direcionado, ele tinha que ser aprovado, ele tinha que ter a permissão do irmão mais velho. Então, é isso que Gideão estava dizendo para Deus. E muitas vezes nós agimos assim. A gente fica colocando pretexto, desculpa, Senhor, agora não. Senhor, eu tenho agora outras questões, outras prioridades. Ou então, Senhor, eu tenho medo, eu estou insegura. A gente fica colocando desculpas, enquanto nós não podemos nos engessar e nos moldar a padrões da terra, enquanto o céu já determinou qual o caminho que nós temos que seguir. Entenda que quando Deus ele chamou Gideão, ele deu o propósito, mas ele já marcou a vitória de Gideão. Gideão, eu tenho uma missão, mas o resultado é a vitória, ou seja, o cenário já está todo preparado para você caminhar diante da vitória. Quando Deus te chama, igreja, quando Deus coloca uma promessa no teu coração, coloca um propósito para você, entenda que Ele já preparou todo o cenário para você caminhar por ele. O que acontece é que Ele precisa da nossa disposição. Porque você sabe que nem o inimigo ele pode impedir o agir de Deus na sua vida, mas você pode. Quando você não aceita, quando você coloca desculpas.
O problema é que quando a gente olha para a vida de Davi, quando Davi chegou diante de Golias, ele viu um exército preparado, amedrontado, um exército que estava sabendo que ia perder. E esse exército, olha que falta de lógica, esse exército tenta colocar em Davi uma armadura que não cabia nele. Às vezes o que a gente está vendo, as coisas que a gente está vivendo, são armaduras que o mundo tenta colocar e fazer a gente aceitar a vida que a gente está levando. Mas o que as pessoas precisam entender é que, como Davi não foi preparado porque ele cuidava de ovelhas, mas ele foi preparado pelo exército do céu, pelo poder de Deus. É muito fora da lógica um menino enfrentar um Golias, mas entenda que a arma de Davi, a preparação de Davi, não foi uma preparação terrena, foi uma preparação celestial. Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não tenha medo pelos caminhos que você tem trilhado até chegar à vitória que Deus tem para você. Davi parecia ser muito despreparado. Como vários homens da Bíblia, mas entenda, todo o processo que a gente vive até a vitória, isso faz parte do nosso crescimento com Deus. Isso faz parte do processo, isso faz parte do amadurecimento, isso faz parte do novo olhar, de uma nova visão. O problema é que hoje as pessoas elas querem pular o processo. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um cenário de processo na vida de Gideão. Quando a gente olha para as histórias da Bíblia, a gente se alegra com o final, o quanto esses homens são homens que viveram, que tiveram fé, homens que nos inspiraram. Mas todo o processo que eles viveram, será que nós suportaríamos? Olhando com os olhos humanos, não. Por isso que Deus não mostra o processo. Ele faz você caminhar por ele. Ele só mostra a promessa para nós. Então, quando Gideão dá essa desculpa, é como se ele quisesse colocar a armadura do mundo nele. É como se a armadura que colocaram em Davi, você vai fazer dessa forma. Entenda, ninguém pode te dar a direção quando o céu já tem as coordenadas para você. O que Davi entendeu naquele momento é que nada que venham colocar nele vai servir, porque Deus já havia dado todas as coordenadas, todo o ambiente já havia preparado para Davi passar a ser o que ele foi depois daquele cenário, daquele enfrentamento com Golias. Então nós vamos vendo o texto mais adiante. Gideão, ele pede para Deus um sinal. Senhor, realmente sou eu que o Senhor escolheu? Realmente eu tenho que enfrentar o exército midianita? Eles tinham uma história, uma memória de medo, de perda, de fracasso, de dor. Havia muita perda diante dos confrontos dos midianitas com o povo de Israel. Então, eu imagino a memória de Gideão diante de todas essas lutas que eles passaram, de toda essa escassez, essa fome. Mas ele pede a Deus, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal que realmente o Senhor está comigo. E ele fala, Senhor, eu vou colocar uma lã. E no dia seguinte, essa lã vai ter que estar encharcada. E tudo ao redor vai ter que estar seco. Esse é o sinal que o Senhor está comigo. E no dia seguinte, quando Gideão levantou, ele foi pegar a lã e a lã estava totalmente encharcada. E tudo ao redor seco, sequíssimo. Eu não sei qual é o vale que você está passando, o quanto é escassa, o quanto está seca a sua terra. Mas o que Deus falou ardentemente ao meu coração nessa passagem é que não importa todo o cenário de escassez, de fome, de miséria, de dor que você esteja passando. O que importa é que você vai estar cheio, encharcado, derramado da presença de Deus na sua vida, encharcado com óleo fresco do céu, porque o que importa a terra, se Deus já abençoou você, a promessa que Deus tem é para a tua vida. Mesmo nesse cenário que a gente está vivendo, Ele vai te encher, a provisão vai chegar à tua casa. Eu creio nisso. Eu creio que as notícias, elas não me abalam, e não me abalaram de verdade, gente. Eu fiquei muito triste, orei, diante de muitas dores, muitas enfermidades que nós vivemos aqui na igreja, mas eu confiei e eu confio até o final,
Porque eu escolho, você precisa escolher ser uma igreja encharcada do óleo, encharcada da unção da glória. Vocês precisam entender que, a partir de hoje, tudo precisa mudar na nossa vida. A igreja do Senhor precisa mudar. Os nossos valores têm que ser outros. A gente tem que vir desejando pela presença, não é desejando ouvir um louvor bonito, gente. Ouvir uma palavra que toca o coração. Não, não. Entenda que vocês são participantes de um propósito muito maior que é o reino de Deus. A chama, ela não pode queimar só aqui, ela tem que queimar dentro de vocês. Vocês precisam ser a tocha viva nessa geração. Vocês não podem sentir um arder, sentir um queimar só nos cultos. Vocês precisam ser tocha aí fora quando vocês saem. As pessoas precisam olhar para você e ver que todo o cenário está escasso, como Gideão viu. Mas vocês estão encharcados da glória de Deus. Vocês estão, porque vocês foram derramados por um poder. O poder do céu foi derramado sobre a sua vida. E tudo que é derramado transborda para dar para outras pessoas. Não dá para ser uma igreja que vem aqui e assiste um culto. Você tem que ser um próprio culto ao Senhor. Você tem que ser um culto. Você tem que ser o louvor, a adoração a Deus. Precisamos rever quais são as nossas motivações de verdade. De verdade. Gideão, ele teve todos os motivos para falar, não, Senhor. Eu acho que o Senhor me abandonou, eu acho que o Senhor abandonou o seu povo. Olha como é que nós estamos vivendo. Mas quando a gente ouve as coordenadas do céu, quando a nossa visão ela não está na terra, mas está no céu, nada é mais desculpa para impedir de você estar na igreja, para impedir de você estar no seu quarto de oração, para impedir de você estar buscando Deus todos os dias. E Gideão pede um outro sinal. Senhor, agora vai ser o contrário. A terra vai estar encharcada e a lã vai estar seca. É assim que Deus vai fazer. Um dia, a gente olha e está tudo seco. Está tudo como um vale de ossos secos, mas no outro dia, Deus faz de uma maneira que tudo à tua volta, não é só você, tudo à tua volta vai estar encharcado. Vai florescer. Os ossos vão voltar a ter vida diante disso que você está vendo. Eu sei que tem muitas pessoas ainda aqui que estão passando por história de enfermidade na sua família. Também tem outras que estão contando a vitória, que foram as primeiras a colocar o nome do grupo. Eu vou, pastora Fernanda, Roberta, porque elas têm para contar que mesmo toda a história de luta que elas viveram, elas podem celebrar que Deus ainda continua sendo o Deus da vida delas. E Ele foi Deus quando vocês choraram, Ele foi Deus quando os médicos disseram que não dava mais jeito, eles foram Deus quando cada dia era uma notícia diferente, hemodiálise, vão entubar, Ele continua sendo Deus. Porque as circunstâncias, elas nunca vão mudar Deus, mas elas vão mudar você. As circunstâncias, elas não mudam os planos de Deus, mas eu tenho certeza que vocês saíram diferentes desses dias de dor e de encontro com Deus. As circunstâncias, elas nunca vão mudar Deus. Não é porque você está sofrendo, não é porque você está passando por um vale que Deus vai mudar, mas você vai mudar. Entenda que todo esse cenário que Israel estava vivendo era porque o povo resolveu caminhar com a sua própria vontade. Seguir a sua própria direção. Então, esse momento que o povo estava passando era permissão de Deus. Para Deus trazer um conserto. Para Deus trazer de novo o povo de volta para Ele. Será que a gente não consegue ver de forma muito clara que tudo isso que a gente está passando, ou a gente vai se aproximar cada vez mais de Deus, ou vamos realmente perambular sem destino? Pessoas que não acreditavam estão procurando. Pessoas que não participavam de nenhuma oração estão querendo saber quando é oração. Me fala o que é propósito, me fala o que é jejum, que ouviram falar. E hoje estão interessadas. Por quê? As fontes secaram, as portas se fecharam. Aquilo que elas se agarravam hoje não tem mais. Porque o único que era e será eternamente é Ele. O único que a sua palavra não muda, não há variação, né?
Porque tantas coisas, a variação, né? O dólar, a bolsa, tudo, o preço das coisas. Mas a palavra de Deus diz que nele não há sombra de dúvida, não há variação, não há mínima variação. O que ele escreveu hoje, o que ele escreveu ontem, será eterno. Porque tudo pode passar, mas a palavra dele permanecerá. E Gideão viu mais uma vez que Deus era com ele. Mas às vezes a gente é igual Gideão. A gente acha que Deus consegue curar uma dor de cabeça, mas quando aparece um gigante na nossa frente, a gente consegue colocar Deus desse tamanho. Isso eu acho que Deus não vai fazer, não. Não há limite. Há limite para nós. Há limite para a nossa fé. Que às vezes é tão abalada por qualquer vento, mas não para Ele. E Deus coloca Gideão. Gideão, você vai enfrentar o exército dos midianitas. Mas eu vou entregar nas suas mãos, Gideão, como se todos eles fossem apenas um homem que você estivesse enfrentando. Gideão, tem um caminho, mas a vitória já foi estabelecida. Então, Gideão, nós vamos ver daqui para frente, ele começa com 32 mil homens no seu exército, e entenda que os midianitas, eles eram muito numerosos. Alguns pesquisadores relatam que eles eram em torno até de 400 mil homens. O total, mais ou menos isso, mais de 400 mil homens do seu exército. Mas Gideão tinha 32 mil, ele estava crendo que ele ia para essa guerra, para essa batalha, e sairia vitorioso. Só que ele é pego de surpresa por Deus. E Deus fala, Gideão, tem muita gente aí. Peraí, Senhor, eu acho que o Senhor não está entendendo. Eu tenho 32. Tá bom. Eles são um número maior. Mas eu acho que está garantido aqui. Gideão, para que você entenda que a vitória sou eu que vou te dar, que a vitória vai vir através das minhas mãos, manda os homens com medo, porque quem tem medo não pode participar desse processo, manda para casa. E ficaram 10 mil homens. Eu fico imaginando Gideão, a cara de Gideão, quando sai em torno de 22 mil homens. E não acabou por aí. E Deus fala, Gideão, ainda tem muita gente. Gente, eu fico imaginando Gideão, que a gente olha com os olhos os olhos naturais, né? Então, peraí, Senhor, acho que você não está entendendo. De 10 mil, já não estava muito bom. Agora, 300 homens, Gideão, tem muito homem aí. E aí ele fala, os que beberam a água como um cão, os que se abaixaram, e aí ele dividiu e ficaram 300 homens. Eu não sei quanto você já perdeu. Eu não sei quantas coisas já escaparam pelas suas mãos. Eu não sei quantas coisas Deus está permitindo que saiam da sua vida. Eu não sei que diante de tudo isso que a gente está vivendo, muitas coisas a gente tem perdido, muitas coisas a gente achava que era muito urgente, mas não é importante. E eu fico imaginando aqueles 300 homens, olhando aqueles 10 mil homens indo embora, os que ficaram dos 32. E eu fico imaginando Gideão, Senhor, esse é o cenário que o céu tem para mim, para minha vitória? Gideão, ele só pôde ter olhado com os olhos de Deus. Porque senão ele teria tirado a sua espada, ele teria levado os 32 mil homens e teria fingido que não ouviu Deus. Porque às vezes nós somos assim. Senhor, não, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Porque não tem como. Peraí, eu já passei por vergonha, eu já passei por perda. Senhor, eles já acabaram com o nosso arraial. Eles já levaram tudo que eles podiam, eles levaram bois, eles levam tudo quanto é tipo de alimento. Agora o Senhor me chamou para eu passar vergonha diante desses homens. Perder com Deus é ganhar diante dos olhos humanos. Perder com Deus é vitória. Gideão precisava entender ali que não era a mão forte daqueles homens, não era um preparo daqueles homens, não eram as armas daqueles homens,
mas que Deus estava tirando exatamente o que era preciso para que Gideão entendesse que a vitória só poderia vir das mãos de Deus. O que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas é arrumando um cenário improvável para uma vitória. Deus está arrumando um cenário que aparentemente parece que você perdeu. Porque de verdade, 300 é muito ou pouco? Bom, olhando para os 32 mil, são poucos homens. Mas o que são 300 homens diante do tamanho do seu Deus? Gideão já havia ouvido de Deus que quem daria a vitória era Deus. Por que a gente ouve a promessa, mas se agarra no que vê com nossos olhos? Gideão, eu já te dei, eu já liberei a vitória. Você não precisa se agarrar naquilo que é a sua força, naquilo que é a sua segurança. Deus está levando muitas coisas na vida de pessoas aqui dentro. Eu não sei com o que eu estou falando, mas Deus está. Deus está levando coisas que eram muito importantes, mas que não te dariam a vitória que o céu tem para você. Às vezes com Deus é preciso deixar algumas bagagens no meio do caminho para carregar aquilo que é importante para onde Ele quer nos levar. 300 é pouco? Para encher isso aqui, se tivesse 300 pessoas, glória a Deus. Mas era muito pouco para Gideão. O que Gideão teria que aprendeu naquele momento, e aqueles homens que estavam ali com ele, era que quando eu faço, quando eu falo, quando eu mando ir, a vitória já está lá na frente. Quando Deus te chamou, entenda bem, Ele não vai preparar a vitória. Já está tudo preparado para que você chegue e possa desfrutar da vitória. Gideão, ele só viu a vitória porque ele passou pela história da luta, pela história da vitória. Ele chamou Gideão, ele poderia chamar tantos homens ali, mas ele chamou Gideão porque ele entendeu que Gideão sabia quem era o Deus a qual ele servia. E ele foi para a luta com 300 homens, mas Gideão, não é do seu jeito. Ainda não é dessa maneira. Você vai para essa luta, mas não é com espada, com escudo, não é com lança. Entenda, Gideão, todos precisam ver que não é nada que você tem que garante a sua vitória, mas é o que você carrega dentro de você. Eu sei que às vezes a gente olha porque a gente está vivendo hoje, poxa, mas eu não tenho mais para isso. Como que eu vou abrir a minha loja? Como que eu vou pagar isso? Esse é o ambiente perfeito para o sobrenatural de Deus. O problema é que a gente acha que o cenário tem que estar todo encaixadinho, todo perfeito, para surgir algo. Pera, quem precisa de matéria-prima para produzir alguma coisa somos nós. Ninguém faz um bolo se não tiver ovos, farinha, leite, manteiga, mas você acha que Deus precisa de alguma coisa, sendo que Ele é a própria manifestação da vida, o próprio Criador, o próprio milagre na nossa vida? E aí eu vou ler com vocês aqui, capítulo 7, versículo 22 de Juízes. Enquanto os 300 homens soavam os chofares, as trombetas, Deus, o Senhor, fez em todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados na direção de Zerera, até a fronteira, nas vizinhanças de Tabate. Os israelitas, aí aqui vai falando o resto, né, que eles fizeram. Então Deus pede para ele usar o chofar, a trombeta, os jarros vazios. E quando eles começaram a tocar o chofar, quando eles começaram a tocar as trombetas, jogar aqueles jarros no chão, houve uma confusão no arraial ao ponto de cada um do próprio arraial matar, lançar, colocar lança contra o outro. É assim que Deus faz. Quando Ele te dá, na verdade, uma palavra, Ele de antemão prepara a tua vitória. Na verdade, o que aquele povo, o que aquele exército conseguiu ver,
é que o próprio Deus que te chama, Ele faz por você. Você só precisa estar disposta a caminhar por o caminho que Ele tem para você. Ali eles apenas viram, vocês vão fazer a ordenança que eu vou te dar. Vocês vão tocar chofar. A arma não é a arma da terra. Para que vocês não achem que a garantia era a boa lança, o bom armamento de vocês. Mas a arma é aquilo que eu entrego nas suas mãos para que todos vejam que o impossível aconteceu na vida de vocês. É assim o Deus a qual nós servimos. Às vezes a gente está diante de um cortejo de morte, como na viúva de Naim, e Jesus entra naquele lugar com o cortejo da vida, trazendo vida. Esse povo estava vivendo fome, escassez, morte. E através da vida de um homem posicionado, é isso que eu quero que vocês entendam, igreja. A vida, a provisão, o renovo, a promessa chegou até aquele povo. Às vezes, pelo posicionamento de uma pessoa dentro da sua casa, a promessa de Deus, ela alcança a tua família. A questão é que para se posicionar, precisa de disposição e obediência. E pagar um preço. Às vezes ninguém quer pagar um preço. Gideão teve que deixar de lado, ele era um homem preparado, ele era um homem valente. Ele teve que deixar aquilo que ele sabia, aquilo que era a sua segurança, aquilo que ele, as coordenadas da terra, a direção que ele poderia dar para os seus homens e seguir apenas a direção de Deus. Confiar em Deus é mesmo que você tenha certeza que você vai conseguir chegar até lá. É você entregar para Deus, porque o caminho dele sempre é o melhor que o nosso. Mas essa obediência, ela tem que arder no nosso coração, igreja. Quando Jeremias foi chamado, ele se considerava, Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar. Ou seja, a missão é muito grande para mim. Eu acho que isso não é para mim. Mas à medida que Jeremias profetizava, e muitas vezes ele via que a promessa não se cumpria, que o povo só desviava dos caminhos, e a palavra de Jeremias era uma palavra dura de correção. E teve um momento que ele fala para Deus, Senhor, eu não vou falar mais. Eu não vou falar mais para esse povo. Porque as coisas que o Senhor está falando, na verdade o povo não se conserta. As promessas não acontecem, eu não vou falar mais. Mas todas as vezes que Deus falava para Jeremias, o seu chamado começava a queimar dentro dele de uma tal maneira que o que ele achava, que o que ele cria, que o que ele queria fazer se tornava tão pequeno diante do chamado de Deus. Igreja, Deus tem um chamado para todos nós. Deus quer levantar Gideões nessa geração. Deus quer levantar homens que, mesmo diante... Gideão, ele estava vendo na verdade, toda a fotografia, né? Toda a panorâmica da história. O povo estava sofrendo. Mas ele decidiu se colocar num posicionamento diante de Deus. É preciso entender que se Gideões não forem levantados, o povo vai continuar abrindo covas. E a pior morte, ela não é a física, é a espiritual. Porque tem muitas pessoas levantando de um leito do hospital, recebendo milagre de vida, mas ainda continuam mortas. Porque nós precisamos entender que o nosso maior propósito é levar vidas para o céu. Muito mais do que orar para o enfermo levantar de um leito do hospital, para o enfermo ser curado, é você se posicionar pela vida daquela pessoa. É você chorar como Gideão chorou, como Gideão se posicionou, como Gideão resolveu seguir a direção de Deus. Gideões precisam ser levantados para orar, para chorar, para clamar e, principalmente, para apontar o caminho da salvação. Isso tudo que a gente vive aqui é passageiro. A gente precisa entender que tudo isso aqui um dia vai passar. Mas você precisa decidir se está disposto a levar almas para o céu ou se aventurando e desfrutando dos prazeres tão passageiros dessa terra. Você tem um chamado. Você tem um chamado que vai muito além do seu trabalho, do seu emprego, do seu chamado como mãe. É de ser
um propagador das boas novas. Pessoas estão se perdendo, pessoas estão tirando a própria vida. Porque as portas todas se fecharam, elas só conseguem ver a escuridão diante delas. Mas cadê os luzeiros dessa geração? Cadê o João Batista dessa geração que precisa anunciar as boas novas? E às vezes a palavra ela pode ser uma palavra que vai gerar um desconforto, mas a palavra de vida, ela sempre vai gerar semente. Você planta. Um dia, ela vai gerar vida. Porque toda semente, no tempo certo, ela gera, ela germina, ela prospera, ela dá frutos. Cabe a nós lançarmos a palavra de Deus nesse tempo, nessa geração. Que diferença, o quanto relevante você está sendo no seu trabalho, o quanto relevante você está sendo dentro da sua casa, o quanto relevante você, mãe, está sendo na vida dos seus filhos. O que nós temos gerado nesses últimos dias, nós temos visto pessoas gerando tanta palavra de murmuração, tanta palavra de morte, enquanto ele vive a esperança em nós. E se a morte não pôde o vencer, quem somos nós para dizer que tudo acabou? Quem somos nós para dizer que são poucos ao nosso lado, que o que tem não é suficiente? Ei, Deus vai usar o que você tem, porque quem faz é Ele. Não é o que você tem, é o que você faz diante do chamado de Deus. Não é o que você carrega, mas o quanto você está disponível para seguir a voz de Deus. Mesmo que o teu coração ache até que consegue chegar até lá. Mas é confiar. Nesses últimos momentos, nesses últimos dias, nesse tempo que a gente está vivendo, a confiança é o que vai nos segurar. É o passaporte certo para nos levar até o propósito de Deus. Eu estava falando outro com as mulheres que uma pequena fé, ela te leva até o céu, quando você crê em Jesus. Mas uma grande fé traz o céu para a tua alma. O que Deus precisa, o que Deus quer nesse momento, nessa geração, é uma igreja que tenha uma fé tamanha, que viva o sobrenatural, pisando no natural. O problema é que a igreja ela está mendigando. O povo, na verdade, ele tinha Deus o tempo todo, mas eles estavam cegos, se voltaram para outros deuses, então eles acreditavam que Deus não estava com eles, porque eles ainda não entenderam ainda quem era Deus. Então, às vezes, é necessário Deus tirar coisas para que você entenda que só a presença dele é o que vai te preencher, é o que vai te fazer ter vida. Que o Espírito Santo de Deus continue manifestando o teu poder, a tua graça no nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus seja aquele que você busca a manifestação todos os dias da sua vida. Aqueles discípulos a caminho de Emaús, eles não perceberam que Jesus estava com eles. Mas quando eles sentaram à mesa, no partir do pão, no lugar de relacionamento, de intimidade, de confidência, de intimidade, eles perceberam que era Jesus. Jesus, ele caminha conosco o tempo todo. Mas convide ele para estar no momento de maior intimidade com você. Porque só senta à mesa conosco, só vai para a nossa cozinha tomar café, quem tem intimidade com a gente. Convide Jesus todos os dias para sentar à mesa, para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu choro, para ouvir a alegria de ter tido um encontro com Ele. A gente não pode ser mais uma igreja que só se esquenta quando está aqui. A presença, o Espírito Santo foi a promessa de estar conosco todos os dias da nossa vida. A igreja de fogo, ela tem que incendiar aí fora. Você tem que colocar a mão numa pessoa e falar, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. Cadê a igreja da última hora que Deus chamou para fazer a diferença e para manifestar o teu poder? Ei, vocês não podem manifestar o que a terra tem manifestado, mas é o que o céu já declarou na tua vida. O problema é que a gente está no meio do mundo aí fora e as pessoas não conseguem nem perceber. Esse é de Jesus, esse não é.
você tem que destoar do povo que está aí fora. Não no sentido de discriminar, porque a luz, a brasa viva do Espírito Santo tem que arder, queimar. Você tem que ser tocha lá fora, ao ponto das pessoas olharem, ela é diferente. Porque quando entra, exala o bom perfume. A palavra é, decida se posicionar. Não olhe para o caminho. Gideão só foi até o final porque ele resolveu não se paralisar olhando apenas para o que sobrou ao teu lado. Mas ele se agarrou na promessa que Deus havia dado assim que o chamou. E ele deu a promessa e ele se agarrou. Se agarre. Então o Senhor olhou para Gideão e ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu que te enviei? Gideão, igreja do Senhor, vai aí fora e liberta o seu povo. Liberta pessoas que estão, gente, mergulhadas em depressão, mergulhadas em opressão, pessoas que têm um espírito de morte. Vai aí fora e leva a vida, leva a palavra de Deus. Você é o Gideão, você é o profeta dessa geração, você é aquele que precisa impactar esse mundo aí fora.